Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos bem-vindos, para a nossa meditação 8 dos iniciantes, continuando a nossa jornada, muita correria da nossa parte, mas a gente chega lá. A imagem de hoje é a seguinte: eu coloquei aqui uma pessoa apontando para si mesmo, uma cara meio azeda, insatisfeito, totalmente insatisfeito, constantemente consigo mesmo, não consegue ver beleza em si mesmo nunca, só se vê assim, na divina vontade, a gente fica inebriado de Deus, sentindo, a partir do momento que nós estamos, encontramos a graça do livro do céu, a gente fica tão feliz, tão feliz, tão feliz por essa graça que a gente começa a ler o livro, o livro do céu, e começa a aprender e conhecer o que Jesus ele tem tanto a revelar da sua vontade. E a gente é uma oportunidade única dada na terra para nós, Então o desejo é esse, a gente tem o desejo de mergulhar o mais rápido possível, pular de cabeça nesse mar e desvendar todos os mistérios que tem nesses escritos. Então, a gente encontrou a fonte da fonte, é onde está toda a graça. O amor de Deus foi derramado plenamente nesses escritos. E o Espírito Santo, ele revela isso dentro de você. Logo que você tem o primeiro encontro com a divina vontade, o Espírito Santo já revela para você, aí está a fonte da santidade. Mas a fonte da santidade é o livro do céu. Então você precisa pular nessa fonte, mergulhar nessa fonte, Mas a hora que as pessoas começam a ler, elas olham muito para si mesmas. Elas voltam um olhar para si mesmas. E aí, na hora que olha para si mesmo, não vê mais a graça de Deus. Parece que paralisa toda aquela visão. Porque Jesus vai falar justamente, de que essa obra vai acontecer dentro de nós. E se nós temos uma maldade, muito forte dentro de nós, a gente fica olhando para essa maldade, a gente fica olhando para os nossos defeitos, a gente fica olhando para as nossas debilidades. E isso nos assim, fala assim, mas como? Como que eu vou viver isso aí? E como que eu vou dizer não para a minha vontade? Eu não consigo mudar, eu continuo sendo feio, eu continuo fazendo uma porção de coisas erradas, continuo com os meus defeitos e continuo com as minhas coisas. Então eu não vejo beleza ainda nisso. Eu já fiz os 31 dias com Maria e já era para mim estar puro, era para mim estar santo, era para mim estar... Eu queria uma obra rápida, eu queria algo instantâneo, Não queria que
Eu achava que isso aí ia fazer eu instantaneamente melhor. Não é assim, é um processo, né? E o processo é você justamente morrer para essa sua mentira, essa sua visão de si mesmo, que é uma mentira, é uma visão que você assumiu por uma mentira, por uma fofoca que está vindo lá de Adão até nós, né? De que Deus não gosta de nós, de que nós somos feios, de que nós somos pecadores, somos horríveis, seres horríveis, horríveis, horríveis. E que aí você vai ler o livro do céu e Jesus fala que você é horrível. Aí Jesus começa a falar que o humano é horrível, que o humano é tão horrível, que o humano é horrível. E você fica só vendo a parte ruim do livro do céu. E você mergulha, né, no mar fedido e fica nele. Tem que rir, gente, porque não é bom o que eu tô falando. É horrível, mas tem que rir. É uma piada, né? Porque a pessoa tá lendo o livro dos livros, o livro mais lindo, mais precioso que tem, e ela não consegue mais, né? Ela não consegue ela mesma conseguir ver beleza no livro tão maravilhoso. Aí vai ver a Luísa, fica reparando na Luísa, fica reparando em si mesmo e só fica vendo essa parte negativa, 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 negativa. E não consegue olhar para mais nada, só vê isso. E aí Jesus, ele deu uma pegadinha daquela, né? Quem tiver vontade humana, só vai ver vontade humana. Quem morrer para sua vontade humana, quem realmente desejou morrer para ela, quem realmente entendeu que o que essa pessoa pensa é vontade humana, quem realmente entendeu que o que você pensa, né, o que se pensa dentro de você é impuro, né? Quem conseguiu realmente ser iluminado pelo Espírito Santo, né, de todo o coração e buscou isso, buscou essa fusão com Deus, essa inspiração e buscou com todo o coração mergulhar isso numa intenção verdadeira, né, numa intenção realmente de morrer para si mesmo e descobrir o mais que o Senhor tem para dar, então vai conseguir, né, não ficar no raso, como Jesus mesmo disse, e aprofundar um pouquinho mais, ir para as águas mais profundas do que o Senhor tem a oferecer nesses escritos. E essa transição, ela é tipo uma viagem, é uma viagem que você faz e logo que você caminha, você vai olhar né, na viagem, você vai olhar para muitos caminhos ali, né? É uma jornada que você entra num carro com Jesus, eu até já falei isso, você entra no carro com Jesus, e Jesus que vai dirigir esse carro, e você vai ficar olhando para o ambiente, vai olhar para o horizonte, para a paisagem, e vai ver só. Jesus vai mostrar muitas vezes coisas boas e coisas não tão boas. E vai mostrar muita coisa, né? Mas a parte boa que ele olhar, que ele mostrar para você, nas partes boas do livro do céu, você precisa mergulhar nessa verdade, da bondade de Deus, do amor de Deus, de Ele estar revelando essas realidades. Você não pode olhar na hora que você olha para a parte ruim, você ficar só preso nessa parte ruim. Daquilo que ele fala do seu humano, que ele está falando dos seus defeitos, que ele está falando das suas debilidades, da parte humana, do que a vontade humana é, a dificuldade que ela é. Se você ficar muito assim, preso na parte negativa, quando ele mostrar o positivo, o positivo você não vai conseguir enxergar. Não vai conseguir entender o que ele está querendo fazer. Ele é um médico, né, ou é um motorista, vamos dizer assim, que está levando a gente, está dirigindo o carro, e a gente é o carro praticamente, a gente está do lado dele, vamos dizer assim. E ele quer que a gente olhe para a paisagem e veja as coisas ruins da nossa humanidade, para a gente poder dizer não para elas, né? Para poder a gente entender por que eu estou fazendo isso, por que eu ajo dessa forma, por que eu ajo dessa forma negativa que o Senhor está mostrando. Por que será? E aí você ruminar isso, você mergulhar profundamente no entendimento para poder dizer não e renunciar a essas atitudes a partir de hoje, mudar essas atitudes. E aí você ficar atento às promessas de Jesus, às palavras de Jesus boas, que ele fala assim, aquele que morre para si mesmo,
consegue ver o que é melhor de mim, consegue me honrar, né, o meu trabalho, começa a ver a grandeza da minha obra em si mesmo, consegue ver dentro de si mesmo a obra infinita, da obra-prima da criação. O próprio ser humano começa a se amar a si mesmo, olhando pelos meus olhos, olhando pelo meu olhar. Lá na hora que eu criei o ser humano, essa pessoa volta lá e olha para a visão de Jesus na criação do ser humano, como que ele criou aquele ser humano, o amor que ele colocou lá dentro, e tudo que é bonito, da proposta, da intenção com que Jesus criou você, né? E aí você precisa elevar o seu olhar para Deus e ver Ele e não ver você. Então, assim, na hora que você estiver na paisagem bonita, você vê o que Ele mostrar de bonito e fala assim, eu caibo, né? Eu cabo aqui. Eu me encaixo nessa paisagem bonita. É onde eu quero estar vivendo. E Deus me criou para estar nessa paisagem bonita. Então, eu vou ficar nessa paisagem bonita. Eu vou me ver nessa paisagem bonita e eu vou trabalhar o meu interior para eu ficar sempre nesse âmbito bonito. E vou formar o vazio de todos os meus defeitos, de todas as minhas debilidades, de tudo que é feio em mim. E vou parar de ficar olhando para o que é feio e vou trabalhar com Jesus. Trabalhar para poder transformar o meu humano no divino. Pouco a pouco é um processo, então eu vou colaborar com esse processo. Mas eu já vou vislumbrar, eu vou sempre ficar, né, na esperança, na luz do que Ele está me fornecendo de possibilidade de hoje, na atitude de hoje, na minha atitude agora. Eu mudar as minhas atitudes. Né? Se eu sou uma pessoa que eu não consigo, né, ser organizada, sou bagunçada, eu vou começar a fazer uma coisinha de cada vez a partir de agora. Vou começar a esvaziar dessa confusão, dessa ansiedade minha de querer resolver tudo de uma vez, e vou resolver uma coisa de cada vez. Então eu vou trabalhar isso em mim, para poder eu, né, começar a ver a beleza na minha própria vida, nas minhas próprias atitudes. Então eu vou começar a fazer as virtudes acontecerem, mesmo que seja difícil para mim organizar a bagunça, eu vou organizar minha bagunça. Eu vou fazer as coisas muito mais organizadas. Eu sou uma confusão do horário. Eu consigo me perder totalmente no horário, mas eu vou conseguir. Eu vou fazer alarme para todas as coisas. Eu vou seguir serinho esses alarmes que eu colocar no meu celular. Vou encher com alarme. A hora de eu acordar para meditar, para refletir, para fazer minha partilha. A hora que eu posso, né, fazer outras coisas. Trabalhar, cuidar, estudar. Para tudo, sem que nada seja um problema para mim. E vou me dedicar para a prioridade, que é a divina vontade. A divina vontade, ela é o melhor presente da minha vida. E eu vou dedicar para ela, vou dar toda a atenção para ela em primeiro lugar. As outras coisas, eu vou deixar, se Deus quiser. Se for possível fazer, eu vou fazer, vou deixar nas mãos de Deus. Vai estar na minha agenda o compromisso tal na igreja, né, o momento, eu vou colocar na agenda, mas eu vou dar prioridade para o que acontecer na minha vida. Para o que acontecer. Aquilo que acontecer é vontade divina. Eu faço um planejamento humano, mas a vontade divina é quem manda. Então, se eu estiver de repente meditando e a divina vontade falar, fica mais um pouco, e bater o alarme de que eu tenho que sair para fazer uma outra coisa, e essa outra coisa eu posso fazer outro dia, então eu vou pegar e vou fazer isso em outro dia. E vou ficar concentrado no que a divina vontade está me pedindo para fazer agora. Então, e assim não tem problema, eu estou toda inteira no que está acontecendo agora e no que o Espírito Santo está me dando agora, né? Então assim, e assim você vai ter uma outra afeição, aí você vai ver essa afeição dessa mulher aqui, você vê a diferença entre ela e o rapaz com uma cara azeda, coitado do céu, né? Olhando para si mesmo, voltando para si mesmo, não faço nada de bom não, de mim não sai nada de bom não. Né? Tudo que eu gravo, eu faço uma partilha, eu vou gravar, minha voz é horrível. Nossa, eu não gosto da minha voz. Eu vou ler, nossa, minha leitura é horrorosa. Meu Deus do céu, tudo é feio no que eu faço. Nada que eu faço presta para alguma coisa. Nossa, eu vou escrever, eu não sei escrever direito. Nossa, quando eu vou meditar, sai tudo sem nexo nenhum, eu não consigo meditar nada. E blá, 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 e blá, blá, blá. Então a pessoa vê muito defeito nela. Mas, nossa, só defeito. Fica no humano, fica lá preso na infelicidade dela. E fica com essa carinha sempre a carinha triste, né? Sempre volta a carinha triste do humano.
E essa aqui não, né? Ela não olha para si mesma. Ela olha para Deus, para o que Ele está fazendo, para o que Ele faz. E aí ela fica encantada com a obra de Deus. Então qualquer coisa que Deus mostra para ela, ela já fala, nossa, hoje Deus mostrou uma coisa para mim. Ele mostrou para mim, olha, nisso que eu fiz, uma coisa tão simples que eu fiz, meu Deus do céu, eu só estava olhando para as flores. E na hora que eu estava olhando para as flores, eu senti sabe, Deus mostrando para mim quanto que Ele estava feliz por eu estar reconhecendo aquelas flores. Pela primeira vez, eu nunca tinha parado para olhar nas flores. E de repente eu estava olhando realmente que o sol, quando, né, toca nas flores, realmente diferente. Nossa, eu fiz uma experiência diferente hoje com a natureza. E aí a pessoa fala, gente, eu fiquei encantada com a natureza hoje. Né? Aí a pessoa pega o celular, tem um grupo para falar sobre a divina vontade, então ela pega e fala, nossa gente, hoje eu tive um dia diferente, uma manhã diferente. A divina vontade hoje me fez experimentar, né, de uma forma diferente a natureza. Eu estava olhando para umas flores, os passarinhos, estava olhando para o sol brilhando e vendo aquela boniteza, aquela beleza, realmente como que Deus transborda no seu amor, né? E a gente não dá valor às pequenas coisas. E aí a pessoa, nessa única frasezinha que ela manda pra gente, a gente, né, ouve e sente essa alegria, sente esse espírito fluir de dentro da pessoa, né? A felicidade que ela está sentindo. E aí isso ela vai sentindo gosto de poder transbordar o que Deus está mostrando para ela, para os outros. E ela fala assim, eu preciso transbordar essa felicidade para o outro, eu não posso ficar comigo. Porque Deus, ele não pode ser escondido, eu sou a revelação de Deus. Ele me colocou na terra, como ele disse no céu, eu sou a voz falante dele, então eu sou a obra-prima que escondo a pessoa de Deus. Então eu preciso transbordar o que Deus está se comunicando comigo, o que o Espírito Santo está mostrando para mim, eu tenho que mostrar para os outros, porque muita gente está triste hoje em dia. Muita gente está preso nesse humano, nessas trevas do mundo e não tem essa experiência que eu tenho, então eu preciso transbordar a minha experiência para que os outros vejam. Tem pessoas que estão na terra tendo uma nova experiência e eu vou fazer isso. E eu vou hoje ler o meu livro do céu, vou fazer minha meditação e vou colocar esse meu momento com a natureza hoje de manhã que eu tive na minha partilha. Para poder, né, colocar isso no YouTube, para que as pessoas saibam encontrar dentro do YouTube, mesmo que seja uma pessoa, duas pessoas, não importa quando que alguém vai ver minha partilha, vai ouvir minha partilha. Mas eu tenho certeza que eu mesmo vou ouvir a minha partilha. E eu vou ouvir esse momento de novo, eu vou reviver com a minha partilha, reviver o momento em que eu vivi. E vai ficar gravado lá no YouTube, quando eu quiser ver de novo. E quando eu sentir que alguém não está tendo alegria na vida, eu vou pegar minha partilha e vou partilhar para ela. Para poder ela saber que o que Deus fez na minha vida, que eu coloquei na minha partilha. E vou transbordar para o outro. Então essa pessoa, ela cresce e ela vê o crescimento, porque Deus é grande. Deus é maior, Deus é grande, né? Nas atitudes que Ele faz, sempre Ele é grande, nas pequenas atitudes de Deus. E Ele manifesta-se nessas pequenas atitudes, tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, tão lindo, tão santo, tão amoroso. E eu preciso mostrar isso para as pessoas, porque no mundo hoje só tem gente mostrando violência, só tem gente mostrando tristeza, só tem gente desabafando coisas horríveis de dentro de si mesmos, falando coisas nojentas, de pensamentos horríveis que tem dentro de si. Querendo coisas horrorosas, pensando em coisas que não prestam. E eu que penso coisas tão maravilhosas, eu não vou falar? Que isso? Eu tenho que falar o que Deus está fazendo na minha vida, eu não posso esconder isso. Então, essa pessoa tem essa comunhão. Na transição da vida humana para a divina vai acontecer essa mudança do rosto, principalmente o olhar, né? O rosto das duas pessoas são totalmente diferentes. A expressão dessas duas pessoas são totalmente diferentes. A alegria, né, e a tristeza desse é totalmente diferente. Então, é a mudança que vai acontecer pleno dentro de nós, né? Então, vamos lá. Vamos para o livro do céu. O que Jesus continua falando para a Luísa no livro do céu, né? E o que ela está escrevendo aqui, né? Acho que é ela que hoje fala aqui. Vamos ver o que ela está escrevendo. Vai lá. É ela que vai fazer... Hoje é ela falando. Às vezes, eu me sentia dando tais e tantas reprovações amargas que não fazia outra coisa que chorar. Né? Ele fazendo reprovações amargas que ela não fazia outra coisa que chorar. Especialmente uma manhã depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade. O que é volubilidade? É a pessoa que parece que ela é como o vento, né? Ele fala aquelas placas de vento, né? Não sei o nome.
que uma hora vira para um lado, outra hora vira para o outro. Nunca está satisfeita. A pessoa nunca está satisfeita consigo, só vê defeito em tudo, nunca está feliz. É uma insatisfação constante, né? Então, uma hora ela diz que está gostando de uma coisa, aí depois ela já não acha graça mais, aí ela já olha para outra, aí acha que está gostando daquilo lá, mas aí depois não firma lá porque já vê defeito lá também. Aí depois vai virar para o outro, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é horrível, aquele serviço é horrível. Não gosto daquele serviço, não consigo trabalhar naquele lugar. Daí eu arrumei outro serviço, muito legal. E a pessoa não para no serviço, no emprego, né? A pessoa não para com amigo, com um amigo, não para com o namorado, né? A menina não para com o namorado, cada hora tá com outro namorado, né? E fica vendo defeito em tudo, colocando culpa nos outros também, sabe? Quando ela não coloca a culpa em si mesma, ela coloca a culpa nas outras pessoas, né? Volubilidade é uma pessoa que cada hora pensa uma coisa, ela nunca está firme no pensamento fixo, ela sempre está pensando uma coisa nova, sempre está arrumando ares novos, né? Não se firma em nada. Então, volubilidade. Às vezes pode se firmar por um tempo, mas depois desiste de novo, né? Tentou, investiu, não conseguiu ver a beleza daquilo, depois de tentar. Tentou, mas aí mesmo assim ela olhava para os outros e não olhava para si mesma, não via a beleza fluindo de dentro dela, né? A coisa vindo de dentro dela, ela não conseguiu se sentir, né? Plena naquela coisa, e aí ela começou a ver defeito nos outros, e aí falou assim, aqui não serve, eu vou tentar conhecer isso em outro lugar, aqui a divina vontade não serve, tem que ser lá com outra pessoa, de repente lá, vendo com outra pessoa eu consigo aprender. Porque se essa coisa é a maior de todas as santidades, né? Tipo assim, se é a maior das santidades, a santidade da santidade. Eu tô aqui 1 ano, 3 anos, 4 anos aqui nessa comunidade Fiat Voluntas do Brasil. E aqui eu não cresço. Então o problema não é eu. Eu tô tentando, tô me esforçando tanto. O problema não sou eu. O problema é quem tá me ensinando. É a Aline. Então eu vou sair fora dessa comunidade aqui. O problema é a Aline. Com certeza é ela. Eu vou sair fora, eu vou entrar em outra comunidade, vou fazer de outro jeito, vou tentar sozinha, vou fazer de outro jeito. Porque o problema está em outro. Então é volubilidade. A pessoa pode ter demorado para tomar decisão, mas tomou do mesmo jeito. Não encontrou de novo essa satisfação, né? Por quê? Porque o céu não é para ser formado através de outra pessoa. O céu é para ser formado em você, né? A plenitude da vida na divina vontade é formada em você, dentro de você. Então, se você não está bem, né, com a divina vontade dentro de você, se ela não conseguiu permanecer dentro de você, se ela não conseguiu penetrar com as verdades dela na sua vida, a culpa é da Aline? A culpa é da Michele? A culpa é da Ruth? A culpa é da comunidade Fiat Voluntas do Brasil? Qualquer lugar que essa pessoa for, ela vai continuar sendo a mesma coisa. De repente, ela vai para outro lugar e fica lá. Fica lá. Mas não tem movimento nenhum naquele lugar. Quase não tem. Então, quando chove uma coisinha, aí todo mundo fica feliz. É aqui mesmo. Eu acho que é assim mesmo. Eu acho que é essa simplicidade mesmo. Essa coisa simples. Não é aquela coisa tão intensa que a Aline tem. Aquela intensidade lá da Aline. Nossa, todo dia tem mensagem, todo dia tem vídeo, 24 horas. Eu acho que aquilo lá é exagero. Eu acho que a Aline é exagerada. Aqui, nossa, aqui quando tem, é uma mensagem tão bonita, nossa, tão lindo, tão maravilhoso, a teoria do livro do céu. E eu acho que é isso, é só a gente continuar seguindo a vida, amando Jesus e rezando o terço, rezando os giros da alma, é só oração mesmo, é só isso mesmo e viver a vida. É uma simplicidade, não é aquela coisa toda, aquela, né? Nossa, a Aline fala tanto da vontade humana, mas fica enchendo o saco falando da vontade humana. Eu acho que nem tem essa vontade humana, nada, não tem nada não. Acho que isso aí é coisa da cabeça da Aline, ela que aumenta muito esse negócio da vontade humana. Eu acho que a vontade divina é isso mesmo, é eu continuar vivendo a minha vida, continuar indo para a igreja, indo na missa, rezando o terço, o rosário, ficar em paz, né? Com isso mesmo que já tá bom demais. Aí a pessoa acha que é isso, a divina vontade, e ela diminui, né, a divina vontade para esse nada, sim, essa coisa mais simples do que... Né? Porque é o mais normal que o padre fala, tá ótimo, filha. É isso mesmo, você só vem confessar, vem comungar, vem na missa, reza o terço, o rosário, né? E vai tranquila, né? Devagarinho você chega lá, né? Alguns defeitinhos, eu acho que é normal, continua tendo os defeitos,
né, continuar, né, ouvindo a palavra de Deus, achando bonito, né, se alimentando da palavra de Deus, a homilia do padre, e eu continuar ofertando meu dízimo. Eu acho que essa vida é simples mesmo. Aí a vontade humana ama isso, né? A vontade humana vai falar, ai, graças a Deus acalmei essa pessoa. Então, gente, é essa volubilidade. A volubilidade da vontade humana vai ser algo que vai vir forte na pessoa. Forte, muito forte. E ela vai colocar a culpa em Jesus. Até em Jesus ela coloca a culpa, porque ela fala assim, essa não é vontade de Deus para mim. A divina vontade não é a vontade de Deus para mim. A divina vontade não é a vontade de Deus para mim. A pessoa tem coragem de dizer isso. A vida na divina vontade não é a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus para mim é a mesma vida que eu já estava vivendo antes. Era a mesma vida que eu já estava vivendo, de boa católica. Já era essa. Então eu não sei por que eu estou arrumando confusão. É tão melhor viver no simplicidade. Aí o marido tá lá xingando, o marido tá lá brigando com ela, e ela continua nervosa, continua triste, continua pedindo as mesmas coisas para Deus, continua não vendo as graças de Deus como Deus gostaria que ela visse. Meu Deus, Senhor, ajuda nós, Senhor. Ai, Senhor, o que eu faço? Mas vamos lá. Especialmente uma manhã depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que Ele me dava e sobre a volubilidade e a inconstância das criaturas. Ai, Pai, nossa Senhora, que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante não foi mais capaz de amar a nenhuma pessoa. Então a Luísa ficou tão convencida pela volubilidade e inconstância das pessoas. Ai, Senhor Jesus. Ai, Pai. Que misericórdia, Pai. É muito difícil falar da vontade humana, meu Deus. É muito difícil demais. Ai, da santidade humana ainda dá mais dor. Ainda mais dor, né? Ai, Senhor, por favor, me ajuda. Dá-me força, Senhor, para falar dessas transições. Não é fácil, não. É muito difícil, Senhor. Difícil demais, Pai. Nossa Senhora. Ai, tudo bem, vamos que vamos. Então ela já não foi mais capaz de amar nenhuma pessoa. Por quê? Porque, né, ela conseguiu ser convencida por Jesus pelo problema que é a vontade humana, né? E das pessoas que são cheias de mimimi, que volta de novo para seus defeitos habituais, que gosta da vida velha de novo e que acha que aquilo ali que é a vida normal, que não tem mais o Deus não tem a oferecer nada aqui na terra de bom. Né? E Ele trazendo a maior santidade de todos, trazendo a melhor vida de todas, a felicidade em pessoa, no meio do apesar de, mesmo assim, no meio da amargura, mas uma felicidade absurda de você conhecer Deus em tudo, em ver sentido em tudo que você vive, gente. Não tem coisa mais maravilhosa que viver na divina vontade. Meu Deus, a minha vida é um presente de Deus na divina vontade. E eu nunca que eu voltaria a viver a vida antiga, de católica antiga, e acharia graça naquilo. De voltar para a zona de conforto, para aquela zona de conforto, de não querer doar-se mais, de não querer se dedicar a algo mais para Deus, de não querer me apaixonar mais por Deus e conhecer os mistérios mais profundos que o Senhor tem para me oferecer. Meu Deus, mergulhar no conhecimento mais infinito de Deus e naquilo que Ele tem para me dar, e que é para qualquer pessoa isso. Que quanto mais simples você for, mais você mergulha nessas verdades. É quanto mais simples, quanto mais pequeno você for, quanto mais você se engrandecer da graça, buscar só Deus, e você esquecer a sua pessoa, esquecer os seus problemas, esquecer as suas coisas. Nossa, a coisa mais maravilhosa do mundo, meu Deus do céu. Eu saí do meu mundo, o meu mundo é um saco. O meu mundo humano é uma porcaria, sozinho, sem Deus. Deus me livre. Achar alguma graça nessa vida antiga. Meu Deus, hoje eu tenho uma vida totalmente que qualquer um pode ter. É o que mais Jesus fala para mim. E é o que mais eu vejo, a simplicidade de Deus. Do quanto que Ele quer se derramar para qualquer pessoa que aparecer, para qualquer um. Meu Deus, Ele está pronto. Da parte dele está tudo preparado. Em cima de cada pessoa tem uma carruagem lotada de presente.
que ele quer derramar na vida dessa pessoa. E ela tá com graça. Ela não tem coragem de andar para frente, não quer. Ela prefere sair do carro porque a paisagem tá feia. Meu Deus, que seja feia. Do feio é que eu vejo bonito. É primeiro, ó, na divina vontade, a transição é você primeiro ver a parte feia, para depois, andando um pouquinho para frente, você começar a ver o bonito. E daí essa parte feia precisa ser feia para você jogar ela fora, meu. Se ela for bonita, não tem como você abrir mão dela. Hoje, quando eu olho para trás e lembro da paisagem, da minha vontade humana que eu precisei jogar fora, das coisas que eu precisei jogar fora, eu lembro e vomito. Porque eu não quero isso para mim. Não quero voltar para essa vida velha. Quero distância dela. Mas foi importante eu ter passado por ela. Como que eu ia entender quanto é ruim a vontade humana se eu não visse ela? Se Jesus não me mostrasse no livro do céu o que é a vontade humana e o quanto ela é grotesca. Por que eu falo tanto da vontade humana para vocês? Por que eu gasto 4 horas de aula para poder explicar muitas vezes coisas ruins que vocês não gostam de ouvir? Mas é justamente para poder ajudar vocês a pegar e ver essa paisagem nojenta e gravar no cérebro o que você não quer para sua vida. Agora, não sei o que acontece, que as pessoas, elas, sabe, não sei. Acho que elas se desanimam, achando que não é possível ver uma paisagem brilhante depois. Né? Eu acho que elas desanimam, não sei o que acontece, eu não sei explicar, só Deus sabe, né? Ele vai ajudar a gente a entender, vai, devagarinho, vamos. Então, assim, então a Luísa, ela ficou convencida, o coração dela ficou plenamente convencido dessa coisa horrorosa da vontade humana, da volubilidade e a inconstância das pessoas. Ela odiou esse negócio, né? E aí, por causa disso, ela não foi mais capaz de largar Jesus para trocar Jesus por outra pessoa, porque no volume anterior ele estava brigando com ela por causa disso. Ela ainda estava presa nessa coisa de amar as pessoas, de querer as pessoas, de dar valor para as pessoas humanas, de querer ouvir as pessoas humanas, de dar valor às pessoas em si. E aí ele falou assim, mas as pessoas são falhas, uma hora elas estão amando você, outra hora elas estão te odiando. Uma hora elas estão dando beijinho em você, outra hora elas estão xingando você pra caramba. Uma hora elas estão, né, abraçando você, dando presente, na outra hora ela tá xingando você. Meu marido aqui em casa, uma hora ele tá me dando presente, outra hora tá me xingando, uma hora tá me... O que mais tem aqui em casa é isso, é ver essa volubilidade. Mas eu não amo ele por causa dele. Eu amo ele por causa de Deus. Então, tá tranquilo. Então, você não é capaz de amar mais ninguém em si mesma. Se eu ficasse com meu marido por causa dele, eu já tinha separado há muito tempo. Né? Aí você ama a pessoa em Deus. Deus deu essa pessoa para você. E você ama essa pessoa em Deus. E Deus é sempre perfeito. E Deus ama você por amar essa pessoa. Então, você fica com ela. Né? Daí você vai entendendo as coisas numa outra ótica. Totalmente diferente. Você consegue viver com qualquer pessoa, ao lado de qualquer pessoa. Pode ser a pessoa mais horrível que você tiver por perto. Né? Porque você tá na vida dela, porque Deus te colocou na vida dela e ela foi colocada na sua vida. E Deus quer que você permaneça, apesar de, até quando der. Vamos ver, né? A gente vai conduzindo as coisas em Deus. E Deus que vai comunhando, vai vendo o que é melhor pra gente. E vai comunicando pra gente, né? Porque esses dias mesmo eu falei para uma pessoa, quando Deus ele olhar para uma situação de uma união, por exemplo, de um casal, e o casal está produzindo só trevas ao redor de si na vida dos filhos, e eles não conseguem mesmo, né, se perdoar ou conseguir se corrigir, né, ou um não consegue se corrigir de jeito nenhum enquanto o outro está tentando, não é justo. Às vezes não é justo e Deus vai permitir que aconteça a separação, porque dependendo do caso é complicado demais, né? A pessoa está sendo uma treva sendo produzida na vida dos filhos, na vida da esposa, na vida, né, doença. A pessoa está doente, tá doente por causa do comportamento e tá fraca, né? A doença tá deixando ela debilitada demais. E a culpa é a convivência com o esposo, de repente,
que está sendo agressivo, que está sendo abusivo, e essa pessoa ela está doente, ela já está tomando remédio por causa do esposo que é abusivo, e os filhos estão sofrendo também, vendo a mãe daquele jeito, e vendo a mãe doente, e vendo aquela situação, e essa mulher já está querendo fazer loucuras de todos os tipos, né, até pecados. Então, assim, às vezes é um momento, né, dessa pessoa, ela não vai conseguir fazer esse processo de entrar na divina vontade. Ela vai ter que primeiro parar um pouco a sua vida nesse contexto em que ela já está destrutivo, e Deus vai permitir que haja nesse momento, pelo menos, uma separação temporária do casal, né, para cuidar desse psicológico dessa mãe e dessas crianças, porque que situação que tá. Então, às vezes, o pai e a mãe dessa filha precisa tirar ela desse ambiente, levar ela para casa, falar para o marido: olha, desculpa, genro, mas a gente está percebendo que a nossa filha não está bem, e os nossos netos não estão bem, tá todo mundo mal nessa casa, e você precisa, né, ter consciência disso. A gente está vendo que você não está tendo consciência, então vamos dar um tempo no casamento de vocês aí, vamos dar uma paralisada para você avaliar, né, porque a gente está vendo a mesma coisa que a nossa filha está vendo, e ela está sofrendo, não está bem. Então, às vezes o próprio pai e a mãe da filha tem que envolver no relacionamento, tirar a filha daquele ambiente, porque ela não está bem, está doente. Internar aquela filha, ou se não tem como internar, ou simplesmente só tirar ela do ambiente onde está o esposo abusivo, para ele ter consciência do que ele está fazendo. De repente é um tempo. Dá um tempo para poder ele se posicionar. Se ele, né, se posicionar, fazer um tratamento, verificar o que ele está fazendo de errado, ele se corrigir, e de repente lá na frente dá para voltar à família de novo. Então, às vezes, Deus, ele às vezes permite que em algumas situações precisa acontecer uma separação. Para o bem e para a salvação das almas também. Porque daí, nesse caso, se essa mulher está nessa situação abusiva e ela já não tem forças por causa da doença, o remédio que está consumindo as forças que ela tem também, ela não vai conseguir ter um encontro com Deus nessa situação, né? E aí quem estiver envolvido nisso precisa ajudar, né? Quem Deus colocar no caminho dela precisa interferir de repente. Daí eu falei com uma mãe que está com a situação assim, com a filha desse jeito, e eu falei, às vezes nesse caso, Deus possa permitir temporariamente uma separação do casal para poder corrigir essas circunstâncias, né? Já que entre eles não está tendo um acordo, e ambos não querem assumir a sua parte nas dificuldades, e ela já está muito fraca por causa da doença, então, às vezes você precisa interferir sim, não teria problema nenhum. Essa pessoa veio me pedir conselho, e eu falei, eu acho que às vezes você possa interferir nessa situação sim. Você e seu marido, os pais dela, possam interferir, vocês que são os avós dessas crianças que estão sofrendo, possam interferir numa situação dessa, e na divina vontade de Deus, ele vai dar força para você ajudar, né, essa situação a se corrigir da melhor forma possível, sem pecado nenhum, sem deixar que a sua filha se envolva no perigo de se matar, ou no pecado, né, da pessoa de repente trair o marido, ou alguma coisa assim, né, porque daí de repente a mulher que está nessa situação, ela veja a solução em arrumar outro homem, né. Então é perigoso, então aí vem o adultério, é perigoso, então, porque ela já não está bem na cabeça, para cair na burrice de fazer uma besteira, é rapidinho. Então, antes de acontecer, principalmente uma besteira maior, né, é melhor a mãe ajudar nessa situação para tentar resolver na paz, na verdade, na justiça, né, para evitar mais pecado, né, para evitar mais pecado do marido que já está fazendo o pecado de ser abusivo, da mulher que já está pensando em besteira. Então, assim, tem que... Daí eu estava dando conselho, então às vezes acontece. E a palavra criativa de uma filha da divina vontade vai fazer toda a diferença, né? No ambiente, com certeza. Para poder... E Deus falando com essa alma, olha só como uma diferença na minha vida. E eu estava passando por uma situação dessa, e Deus, ele falava comigo, me dava instrução. Eu tinha a plenitude de dentro, né? Já estava com a plenitude divina dentro de mim. Uma fonte espiritual de dentro de mim que estava me guiando. E me dando força suficiente para vencer sozinha, sem... né, com todas as pessoas contra mim. E eu consegui vencer sozinha, mas não estava sozinha. Quem estava comigo? Deus. Então, como é importante uma pessoa ter Deus? Como é importante a pessoa abandonar as outras criaturas e ficar com Deus um pouco, né? Pra abandonar a opinião humana dos outros e ficar com a opinião divina.
É muito importante nessa transição você entender a importância de você realmente não colocar uma pessoa na frente de Deus. Não colocar nenhuma pessoa na frente de Deus. Por isso que ela está falando aqui. Né? E o meu coração ficou tão convencido que daí em diante não foi capaz de amar mais nenhuma pessoa. Esse amar que ela está dizendo é de colocar outra pessoa no lugar de Deus. Entendeu? É isso que ela está querendo dizer. E ele ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele. Olha lá. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele. Ensinou ela a amar as pessoas sem separar ela dele. Isto é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus. De modo que se eu recebia o bem das criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem, que se tinha servido da criatura para me dar o bem. Então meu coração se unia mais a Deus. Se eu recebia alguma mortificação, eu devia ver essas mortificações também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Então, se alguém fazia qualquer coisa contra mim, me chamava atenção, brigava comigo, qualquer coisa, como eu estava com Deus, como Deus estava na minha vida mais do que as pessoas, como eu estava baseada no encontro com Ele, na verdade com Ele, nessa espiritualidade profunda, de eu entrar no entendimento dessa jornada com Ele, dele poder falar comigo, de eu dar liberdade para Ele de falar comigo, de ouvir o que Deus tem a me dizer em todas as coisas, Ele me explicar por que aquela pessoa me tratou daquele jeito. Senhor, me explica. O que aconteceu? Gente, é aquilo que você pensa. É o que Deus pensa. Gente, para você ouvir Deus dentro de você, é o que você pensa, que é o que Deus fala para você. É o que você pensa. Gente, a coisa mais simples do mundo é ouvir Deus falar com você. Porque quando você quer resposta, Ele manda Ele mesmo a resposta na sua cabeça. Eu estava conversando com essa mãe estava falando comigo. E ela falou assim, tá precisando falar com alguém, eu precisava 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 falar com alguém. Né? Tudo bem. Aí eu fui falar com ela. Aí eu contei tudo pra ela sobre esse relacionamento da filha dela, essa situação da filha dela também. Aline, eu já sabia de tudo isso. Você falou pra mim. Eu já sabia de tudo isso. Eu já sabia de tudo isso. O que você falou pra mim não era nenhuma novidade. Eu já tinha pensado tudo isso. Por que eu tava esperando vir de outro lugar? Por que eu precisava ter confirmação da boca de alguém? Por que eu não fui sozinha e não falei com a minha filha e não resolvi tudo? Você vê. Aí eu perguntei para ela assim, quando você pensava na sua filha, você já não amava ela? Já não amava ela? Então o amor já estava dentro do seu coração. Deus já estava falando no seu coração. Mas sabe qual que era o problema dessa mãe? É que ela tinha muitos... Aí o problema é que Deus não deixou ela agir sozinha. Deus permitiu que ela tivesse que procurar alguém, não deixou ela segura, por causa que ela tinha muitos preconceitos por causa da religião. Da religião. E aí ela ficou presa nos preconceitos do casamento. Ah, mas o casamento é sagrado. Ela não pode brigar com o marido dela. Ela tem que resolver o problema de qualquer jeito, custe o que custar. Ela tem que aceitar as coisas como são. Ela tem que aceitar como é as coisas. E não adiantava. Então Deus não deixou essa mulher ir até a filha conversar, porque ela estava achando do jeito errado. Ela ia obrigar a filha dela, ela queria chegar na filha dela e obrigar a filha dela a aguentar tudo que estava acontecendo, que já era coisa ruim, que a filha dela já estava há um tempo aguentando. Mas a filha dela não tem a mesma disposição espiritual que ela tem. Então, assim, enfiar a goela abaixo o livro do céu para a filha não ia adiantar. Não dava para fazer dessa forma. Então, a caminhada no livro, na divina vontade tem que ser por livre e espontânea vontade da pessoa. Não você chegar numa pessoa e obrigar, ó, eu entendi tudo, que eu tenho que aceitar tudo que me acontece. Então, se meu marido é abusivo, eu tenho que aceitar ele como ele é, eu tenho que aguentar.
Essa é a vontade de Deus na minha vida. Mas foi na minha vida? Jesus gostou de eu viver com essa situação? Jesus não destruiu essa situação na minha vida? Jesus não resolveu isso para mim? Porque não é a vontade de Deus que você viva assim. Deus, ele quer que você viva como ele quer. Na liberdade verdadeira. Na paz, na felicidade. E a felicidade depende de você estar bem no relacionamento conjugal com o seu marido. Se tem alguma coisa errada no seu relacionamento, Deus vai querer corrigir. Na divina vontade, ela não vai fazer uma porcaria na sua vida. Ela vai conseguir mudar a sua vida inteira. Então, de repente, você chegar na sua filha e falar assim, mas você tem que aceitar essa situação do seu marido. Você tem que aceitar ele como ele é vontade divina. Nunca é assim. Nunca é assim. Nunca é assim. Para todas as pessoas com quem eu atendi, que estavam passando alguma situação no casamento que era desordenada, Jesus falou, opa, tem que corrigir isso aí. Ela não pode viver nessa desordem. Como que ela vai viver na divina vontade em uma desordem total? Não tem jeito. Tem que corrigir essa desordem. Tem que corrigir, não dá. Então, assim, o ambiente de fora é importante, de uma certa forma. Mesmo que a divina vontade seja interior, a transição da vida humana para a vida divina. Mesmo que seja uma mudança interior que você vai começar do início, né? Você que está sozinho nessa, né? Na sua casa, ninguém vive na divina vontade. E aí você acha que você tem que aceitar tudo que te acontece, inclusive o marido ruim. Mas todo mundo que começou a caminhar na divina vontade percebeu que a coisa que mais Jesus pedia era a palavra criativa na casa dela, que ela pegasse e falasse com justiça as coisas que estavam erradas e corrigisse o caminho que estava ali, as coisas como estavam ali. E que aquela situação dentro da família não poderia continuar. Então, assim, todo mundo que caminhou comigo e que teve atendimentos, que vieram conversar comigo, que não ficaram do mesmo jeito. Tiveram que, pedir uma influência de Deus para corrigir a situação de uma forma ou de outra, para melhorar o ambiente que elas estavam vivendo. Todo mundo, pelo menos as meninas que vieram desde sempre conversar comigo, todo mundo Jesus quis dar uma melhorada, uma mexida no relacionamento conjugal. Todo mundo. Porque elas tinham que se posicionar diante do marido, diante de algumas situações. Aos poucos, pelo menos, elas foram conduzindo a situação até o ponto que ficou melhor para elas. A vida melhorou bastante. Talvez não melhorou em todos os sentidos, porque, depende do caminho também do processo do marido também, às vezes, ou da esposa. De uma vez não acontece de uma vez, mas que aos poucos Deus vai agindo, vai produzindo com a palavra criativa a libertação dentro da família, vai. E outra coisa, o bom exemplo que a pessoa vai dando dentro de casa, Ela vai sendo uma pessoa iluminada dentro de casa. E assim, pouco a pouco, todo mundo vai vendo frutos dentro da própria família, do marido, que vai começando a ser diferenciado, mudando as suas atitudes e tendo mais Deus, respeitando mais a Deus e buscando mais a Deus aos poucos. Todo mundo vai vendo frutos. Todo mundo vai vendo frutos das suas próprias atitudes. Porque a mudança que acontece interior de cada um é muito grande, Da pessoa ser uma pessoa que ela é firme, ela não é mais essa pessoa volúvel, chorona por qualquer coisa, reclamona. Isso faz um diferencial dentro do casamento incrível. A mulher que se transforma numa filha da divina vontade, meu Deus, ela é uma pessoa iluminada dentro de casa. Ela faz tudo com amor, não reclama mais de nada, Não valoriza o material mais, só valoriza o que é espiritual. Ela consegue obedecer o marido, porque é uma ordem divina de Deus, obedecer o marido, respeitar o marido, amar o marido apesar de, ser mais carinhosa com o marido, fazer a sua parte, o seu dever, como esposa, que Deus vai obrigar essa pessoa a ser mais carinhosa na sexualidade, dela se abrir mais para o marido, parar de graça,
parar de ficar se fechando pro marido, cheia de mimimi com o marido, vai parar esses negócios, né? Ela vai saber, né, se orientar bem nessa parte sexual, para poder voltar a ter uma vida íntima melhor com o esposo, né? Suprir as necessidades do esposo, porque Deus vai, de uma certa forma, na divina vontade, organizar isso, ordenar isso de uma forma mais tranquila. Ela também não vai ficar tão presa mais, né, nas mentiras, nas falsidades, né, nessas coisas. As coisas vão ficar olho no olho. Ela vai querer a verdade em tudo. Então ela mesma também vai ser mais verdadeira. Ela vai ser mais ordenada, mais organizada, mais limpa, né? O marido vai perceber essas mudanças. Não tem como o marido continuar sendo o mesmo. Então, pouco a pouco, né, você vai aprender a amar as pessoas em Deus. E aí você vai começar a ter esse relacionamento em Deus, com Deus, sem separar de Deus. Deus vai corrigir tudo na sua casa. Vai corrigir tudo. Uma transição plena vai acontecer em todos os sentidos. É uma mudança plena, né? A sua casa vai se tornar um céu pela verdade, pelas virtudes. As virtudes que vão transbordar de dentro de você. E a palavra viva também, que pelo fato de você estar estudando essa verdade e o Espírito Santo começando a falar pela sua boca, se você permitir, né? Então, a gente vai percebendo mudanças radicais dentro da nossa vida. E aí você vendo que aquilo que é de bom, que vem daquela pessoa, vem de Deus. E você não coloca aquela pessoa como sendo da sua vida, né? E aquilo que vem de dificuldades, de xingo, qualquer coisa que vem da pessoa, vem de Deus também. Então, você vê aquilo lá como instrumento. Aquela pessoa é instrumento nas mãos de Deus para a sua santificação, né? Se ela está fazendo alguma coisa de errado, difícil, né? Você tem que ter uma paciência. Aí você tem que falar com ela devagarinho. Então, isso vai moldando você devagar. Como que você vai lidar com a pessoa que é difícil, né? Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso, meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Tá vendo? Ela não ficava ressentida com o próximo nunca. Porque tudo ela via como instrumento na mão de Deus para a santificação dela. Então ela não ficava ressentida. Isso é muito importante, principalmente no casamento. Já pensou? Você fica ressentido com seu marido, com tudo que ele falar com você, meu Deus do céu, misericórdia, só o pó, né? Você tem que levar tudo uma boa. Tudo uma boa, não adianta. Eu falo pro meu marido, ele é meio chato, mas eu falo pra ele assim, faço brincadeira, muito exagerado, desesperado, o mundo não vai acabar, para com isso, né? Sabe? Uma pessoa é muito desesperada, ansiosa, né? Você tem que lidar com isso. E mostrar pra pessoa, nossa, o mundo vai acabar não, calma aí, peraí um pouquinho, né? Então, por este modo acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia estima. Isso é muito importante. Isso é muito sério na divina vontade, né? Muito importante mesmo. Porque aquela pessoa, ela é obra de Deus, e ela pode mudar, ela pode melhorar. Então você não pode colocar um selo de julgamento. Nossa, esse homem não era para me ter casado com ele, ele não é um homem bom. Acho que a vontade divina não queria que eu tivesse casado com esse homem, então eu vou me separar dele porque ele não presta. A vontade, Deus está mostrando que esse homem não presta. Aí a pessoa separa, acha que é vontade divina separar do marido. Nada a ver. Não é assim que acontece. Na divina vontade não é assim, a gente não descarta ninguém. As pessoas todas podem ser transformadas por Deus. E a gente não descarta ninguém. A gente não perde a estima. Está dizendo aqui, eu olhava para as criaturas em Deus. Aquela criatura foi feita para mim, perfeita para estar na minha vida. Eu é que sou um problema sério. Tão sério, que eu tenho que parar um pouquinho para cuidar de mim e pedir perdão para essa pessoa por eu ser essa pessoa tão terrível. Mas eu sei que demora para você, né, para a gente entender isso, que a gente é tão terrível assim e que Deus quer transformar a gente. E para transformar a gente, Ele colocou uma pessoa muito terrível na nossa vida. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente fala que nossa, essa pessoa é terrível.
olha pra você. Se ela é terrível, é porque Deus, e Deus te deu ela, é porque você é tão quanto ela. Uma vez Jesus falou assim pra mim: você tá xingando seu marido, né? Tá falando que ele é terrível. Mas você, e você como você é? Eu falei: eu sou 1000 vezes pior que ele. Então fica quieta. Você sabe muito bem quem você é. Você sabe como você é um problemão. Para de reclamar. Ele foi colocado a tampa exata, o tamanho exato para sua santificação, perfeito. Sem ele você não ia alcançar nem metade da jornada. Falei: é mesmo, Jesus. Por causa dele que você me encontrou. Se ele não fosse difícil, você não ia parar a sua vida para poder me procurar. Se ele fosse uma pessoa muito legal, ele seria seu paraíso. Para que você ia precisar de mim? Jesus fala isso para mim. Eu falei: é mesmo, Jesus. É mesmo. É verdade. Então ele é um sonho de Deus mesmo. Ele é um sonho que o Senhor deu para mim, viu? Que maravilha, que homem maravilhoso o Senhor me deu. Se não fosse ele ruim, eu não tinha ido buscar o Senhor. É verdade, Jesus. Como o Senhor é perfeito, meu. O Senhor faz tudo certinho, meu Deus. Eu nunca mais vou reclamar do meu marido. Nunca mais na minha vida. Eu vou agradecer por resto da minha vida. Porque por ele ser assim, é que eu, cansei de mentir pra ele. Porque eu mentia demais. Meu marido me fazia mentir demais. E aí eu colocava a culpa nele. Em tudo que eu fazia de ruim, que meus pecados, eu falava assim: a culpa é do meu marido, padre. Nossa Senhora, o casamento meu é uma fonte de pecado. Nossa Senhora, eu falava com o padre. Porque por causa dele que eu fico brava, que eu xingo, que eu sou um monstro dentro de casa. É por causa dele que eu minto. Eu minto, sou mentirosa. Nossa, ele me faz mentir demais. Porque ele não confia em mim. Porque ele não sei o que lá, eu xingava. Aí depois de tanto que eu fiquei incomodado com os meus pecados, tão incomodado que daí eu falava para Deus: falei: Senhor, não quero mais ser assim não. Que isso? Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser desse jeito, eu quero te encontrar, meu Deus. Eu quero ser boa para o Senhor, eu quero ser boa para o Senhor. Me dá um caminho, me dá um caminho. Aí fui pedindo para Deus. Deus foi trazendo mais problema para mim ainda. Aí tinha os problemas do meu pai, da minha mãe, e eu reclamando com Deus. E aí os problemas foram aumentando. Eu falei: eu vou ter que ir lá buscar Deus, vou ter que buscar no grupo de oração. Eu vou no grupo de oração. Lá Deus vai falar alguma coisa pra mim. Nossa, daí a menina falou assim: Aline, vamos começar um grupo da misericórdia. Demorou, misericórdia, é isso mesmo que eu tô precisando. Tá muito feia a minha vida, eu vou buscar misericórdia. A minha vida tá um caos, meu Deus, eu vou buscar misericórdia, vamos buscar. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, gente. Os problemas é que me fizeram aproximar de Deus. As pessoas que eram os problemas da minha vida. Eu falava que elas eram problemas para mim e que eu não era problema nenhum. Eu achava que era elas que eram os problemas para mim. E eu achava que eu era a solução de todos os problemas. E eu não conseguia resolver os problemas. Aí eu falei assim: já que eu não consigo resolver o problema, mesmo eu sendo essa pessoa que eu sou, que eu faço tudo para todo mundo, que eu quero agradar todo mundo, que eu quero resolver todos os problemas, que eu trabalho, sou trabalhadora e eu quero pagar as contas, eu ajudo meu marido e eu faço tanta coisa, mas eu não estou conseguindo resolver. Então o problema é muito grave, então é Deus mesmo, é só Deus que pode resolver meus problemas. Graças a Deus meus problemas eram grandes, graças a Deus com as pessoas era difícil. Graças a Deus, meu Deus do céu, como eu agradeço a Deus todos os dias, meu Deus do céu, pelos problemas que eu tive, porque sem eles eu não teria ido buscar a misericórdia de Deus. Aí eu falei assim: se eu servir a Deus, Ele vai ser obrigado a atuar na minha vida e resolver esses problemas. Eu pensava assim: demorou, foi a melhor coisa que eu fiz. Aí depois da Divina Vontade, depois da Divina Misericórdia, eu já fiz um processo incrível. Aí depois encontrei a Divina Vontade, aí eu falei: agora mesmo. Aí a Divina Vontade, eu descobri todas as verdades. Aí Jesus falou assim: o problema é você, minha filha. Ninguém é problema, o problema é você. Você tem uma vontade humana horrorosa. E as pessoas também têm, mas você acabando com a sua, devagarinho a gente resolve as outras. Eu falei: demorou, Senhor. Agora sim. Que vida boa que eu vou viver, agora sim. E é isso mesmo, tá dando certo. Tá dando certo, Jesus tá... Eu tô muito feliz. Nossa Senhora, gente. A vida é uma plenitude de vida. Uma maravilha viver assim. Descobrir essas coisas tão maravilhosas que o Senhor me deu.
Descobri a verdade da minha vida, a obra de Deus na minha vida, o amor dele por mim, que me deu o meu marido do jeito que ele é, perfeito, me deu a minha mãe, meu pai perfeitos, me deu o meu sogro, minha sogra perfeitos para mim. Perfeitos para mim. Se não fosse eles, eu não estava encontrando Deus. Não tinha encontrado Deus nessa dimensão que eu tô. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por eles serem quem eles são. E me ajudam até hoje. Nunca que eu vou reclamar de ninguém mais na minha vida. Nunca. Que sejam chatos, porque eu sou chato também. São do tamanho da minha chatice. Eles são do tamanho da minha chatice, graças a Deus. Então a gente tem que olhar muito para as coisas de Deus, do jeito como Deus trabalha. Ele é perfeito, ele não faz nada errado. Uma coisa que eu aprendi muito no livro do céu é isso. Jesus falando que ele é perfeito, que ele é perfeito, que ele é santo, que a divina vontade sabe tudo que faz, que ela faz tudo perfeito, faz tudo perfeito. Aí eu peguei e falei, já que o Senhor faz tudo perfeito, então é tudo perfeito. Eu vou começar a ver a perfeição da minha vida. Me mostra, vamos lá, quero ver essa perfeição da minha vida, vamos. Meu marido é perfeito, então me mostra onde ele é perfeito. A minha casa é perfeita, me mostra onde a minha casa é perfeita. Vamos lá. E comecei a olhar Deus. Comecei a olhar Deus, a parte de Deus. Comecei a pegar o livro do céu, toda a parte boa, toda a parte que ele fala de Deus, e comecei a ver Deus. Comecei a ver Deus, parar de ver as coisas ruins. Comecei a ver Deus. E aí, na hora que eu comecei a ver Deus, as coisas ruins ficaram pequenas demais, que até desapareceram. Comecei a ver Deus no meu marido, comecei a ver Deus nos meus filhos, comecei a ver Deus na minha casa, comecei a ver Deus em mim, comecei a ver Deus no meu sogro, comecei a ver Deus na minha sogra, comecei a ver Deus em tudo, tudo bom, a parte boa. As partes ruins começou a ficar pequena e aos poucos eu fui vendo que a parte ruim era boa também. Eu falei, meu Deus, até a parte ruim da pessoa é boa. Até o defeito da pessoa me ajuda, meu Deus. Porque o defeito da pessoa me faz ter paciência. O defeito da pessoa me dá esses valores, essas virtudes, faz eu exercitar virtudes e me transforma em uma pessoa melhor. Meu Deus, a parte boa dessa pessoa, ela é perfeita para fazer eu ter paciência. Nossa, essa parte ruim da pessoa é perfeita para eu desistir disso, para eu não ficar presa nessas coisas do mundo. Meu Deus do céu, olha como que é perfeita a minha vida todinha, não tem nada de ruim. Tudo é perfeito, a pessoa é perfeitinha, não tem nada de ruim. Deus fez o meu marido perfeitinho, até os defeitos dele, tudo é lindo, meu Deus do céu, porque me ajuda a ser santa. Uau, que vida divina é essa, meu Pai? Eu vivo só vida divina, minha vida é toda divina, não tem nada de ruim. O que é ruim virou bom na divina vontade, porque tudo tem um para quê. Eu falei, demorou, meu Deus. A cruz é do tamanho certinho que o Senhor colocou para me carregar. Que cruz maravilhosa, meu Deus do céu, que me faz ficar linda. A cruz me faz ficar lindíssima. Até a minha gordura, gente, até a minha obesidade. Eu falei, meu Deus, até na minha obesidade eu aprendo virtude, meu Deus. Nossa, a coisa que eu odiava mais que tudo na minha vida era a minha aparência, a minha obesidade. Eu falei, meu Deus, como eu odeio ser obesa. Como que eu odeio ser gorda, como que eu odeio as minhas... Nossa, ai, Jesus me faz ver até na minha obesidade, na minha doença. Jesus me faz ver santidade. O que provoca de santidade, o que provoca... Nossa, meu Deus do céu, de virtude em mim, meu Deus do céu, uma coisa incrível. Eu falo para Deus, como que o Senhor consegue? Meu Deus, como o Senhor consegue mudar o olhar da gente desse jeito, Senhor? Muito obrigado, Senhor, por isso. Então aí, ó, por qualquer falta que eu via nelas, jamais perdi a estima da pessoa. Se zombavam de mim, eu me sentia obrigada com elas, agradecida, desculpa. Eu já tinha lido esse trecho, mas tudo bem, eu tô lendo de novo. Me senti agradecida com elas, pensando que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, me elogiavam, recebia com desprezo os louvores, dizendo, hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Ó, pra você ver. E a gente fica livre mesmo. Fica livre, porque nada que as pessoas disser pra gente vai ser prejuízo. Tudo tem um para quê.
Entendeu? Se a pessoa ontem disse que você é linda, você guarda aquilo lá em Deus, é Deus. Foi para Deus, o elogio foi para Deus. Se a pessoa xinga você, né, aquela crítica não é para Deus, mas você pega e fala assim, é perfeito para mim, porque, né, alguma coisa eu devo ter feito de errado, eu não sou perfeito, então tá ótimo. Eu não tenho que ser perfeita mesmo. Se a pessoa me xingou, ajuda eu a ser humilde, porque senão eu vou ficar soberba e achar que eu sou sempre perfeita. Eu não sou perfeita. Então, até a crítica que a pessoa me faz é boa. Graças a Deus, louvado seja. Então, você aproveita em tudo da santidade, tudo. Amém? Eu vou terminar que meu marido está me chamando para trabalhar. Jesus, eu confio em vós, tivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de todo Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fit.